pessoal, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Dessa vez nós vamos fazer uma revisão para a prova de óptica do primeiro ano. Nós estamos trabalhando espelhos esféricos, formação de imagem, referencial de Gauss e tudo mais. Então, algo que é fundamental você revisar nisso daí é aquelas construções de imagens. Professor, quais? Aquelas 6 imagens nós fizemos, 5 para o espelho côncavo e 1 para o espelho convexo. E algo que é fundamental você reparar nisso é o seguinte: no espelho côncavo eu tenho 4 imagens que são reais, tudo bem? E apenas uma imagem virtual. O espelho côncavo conjuga uma imagem virtual que ela é direita e maior, tudo bem? Quando o objeto está entre o foco e o vértice. Já o espelho convexo, ele conjuga apenas uma imagem, que também é virtual, só que ela é o quê? Menor. Bem, ao que você pegar o caderno e você olhar lá, você vai conseguir perceber o seguinte: as 2 imagens virtuais que você tem são direitas. E as outras imagens reais que você tem, que quem conjuga é o espelho côncavo, todas elas são invertidas. Daí você pode ter uma noção muito bacana, né? Que se a imagem é virtual, ela é direita, e se a imagem é real, ela tem que ser invertida. Tudo bem? Isso daí vai te ajudar bastante na hora de você obter os sinais, analisar o aumento linear transversal. Se o aumento é positivo, é porque a imagem é direita. Se o aumento é negativo, é porque a imagem é invertida. Tudo bem? Vamos lá. Bem, selecionei algumas questões aqui para a gente fazer. Vamos começar por uma bem simples, que é a questão 15. Aqui estão as equações que nós vamos usar, né? A função dos pontos conjugados. E aqui o aumento linear transversal. A função dos pontos conjugados diz o seguinte: 1 sobre f, que é a distância focal, 1 sobre p, que é a posição do objeto, mais 1 sobre p', que é a posição da imagem. E aqui o aumento linear transversal, que analisa qual é a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Tá aqui, ó. I sobre O, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, mas também pode ser escrita como sendo menos p' sobre p, que é igual a f sobre f menos p. Tudo bem? Onde f é a nossa distância focal. Tranquilão? Então bora para a primeira questão. É a questão 15, a última questãozinha da sua lista obrigatória. Ela diz o seguinte: o raio de curvatura de um espelho esférico é de 40 centímetros. Qual o valor da sua distância focal? Galera, aí eu coloquei o desenho aqui para gente lembrar, né? Eu tenho que lembrar que o espelho esférico ele faz parte de uma esfera, tudo bem? É um pedaço de uma esfera, uma tampa aí da esfera. Essa esfera, ela tem um centro, e a distância da superfície da esfera até o centro é o que a gente chama de quê? De raio. Então a distância aqui do espelho, onde está o vértice do espelho, até o centro de curvatura é o raio desse espelho. Tudo bem? O que ele fez aqui? Ele falou o seguinte pra gente: olha, o raio de curvatura de um espelho esférico é de 40 centímetros. Beleza, ele falou que o raio de curvatura vale 40 centímetros. E ele pede qual é a distância focal. Uai, o foco não é esse ponto que está exatamente no meio entre o vértice e o centro? Então, olha lá, ó, a distância focal é exatamente R sobre 2. Se o raio é 40 centímetros, a minha distância focal vai ser quanto? 40 sobre 2. Então, é só você pegar metade do raio. Então, minha distância focal para esse espelho aqui vai valer quanto? 20 centímetros. Tranquilo? Essa é uma questão mais tranquila, mais conceitual mesmo, só para lembrar que o foco está exatamente no ponto médio entre o vértice e o centro. Tá bom? Outra questãozinha que aí já envolve as nossas equações é essa questãozinha 13. O que ela diz? Diz o seguinte: um objeto real é colocado sobre um eixo principal de um espelho esférico côncavo, a 4 centímetros do seu vértice. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho. Dá uma olhadinha aqui. Então o objeto está a 4 centímetros do vértice, isso é a posição do objeto. E a imagem está a 12 centímetros do vértice. Isso é o que? A posição da imagem. E o que ele está pedindo no raio de curvatura? Você vai atrás do raio de curvatura direto? Não. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai atrás de quem? Do foco. Porque nós já vimos que se eu tiver o foco, ó lá, se eu tiver o foco, eu consigo também quem? O raio. Tudo bem? Então, vamos atrás do foco. Usa a função dos pontos conjugados. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Professor, vamos lá. O P eu tenho é 4, o P' eu tenho é 12. Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 12, vai dar quanto? 12. Aí, olha lá, 12 dividido por 4, 3, mais
12 dividido por 12, 1. Tá aqui. 3 mais 1 vai dar quanto? 4. Então ficou 4 por 12. Multiplica cruzado, né? Vai ficar 12 dividido por 4. Então 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Só que aí, toma cuidado, ele não pediu a distância focal, ele quer saber o raio. O raio é o dobro da distância focal. Ou a distância focal é metade do raio, é a mesma ideia? Então o raio é o dobro da distância focal. Então eu vou pegar esse 3, vou multiplicar por quanto? Por 2. Olha lá, o raio de curvatura desse espelho vale quanto? 6 centímetros. Tranquilo isso? Tá beleza? Bora fazer o desenho de outro aqui e continuar. Bem, pessoal, então vamos lá. Continuando agora a questão 5. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um objeto é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico de distância focal 2 metros. Então tá aqui 2 metros. O detalhe é o seguinte, ele não fala que espelho é esse. Então não sei se esses 2 metros aqui, se essa posição focal aqui para mim vai ser positiva ou negativa, porque eu não sei se é espelho côncavo ou convexo. Se você lembrar da aula, nós falamos que o espelho convexo tem distância focal negativa e o espelho côncavo positiva. Mas vamos continuar aí. Que atende às condições de nitidez de Gauss. A imagem formada é virtual, direita, com o dobro do comprimento do objeto. Opa, para aí. No começo da videoaula nós citamos, eu tenho duas imagens virtuais. Uma conjugada pelo espelho convexo e a outra conjugada pelo espelho côncavo. A imagem virtual do espelho convexo ela é menor do que o objeto. E a do côncavo, ela é maior. Olha o que ele diz pra gente. A imagem formada é virtual, direita, com o dobro do comprimento do objeto. Uai, se a imagem é maior do que o objeto, esse espelho aqui tem que ser espelho o quê? Côncavo. Se o espelho é côncavo, eu já sei que essa distância focal minha ela é positiva. Tranquilo? Continuando. Nas condições descritas, relativas à natureza e à posição da imagem formada, determine, letra A, o tipo do espelho esférico empregado. Aí, ó, já matamos. O espelho esférico tem que ser o espelho o quê? Côncavo. Por quê? Porque é o espelho côncavo que conjuga a imagem virtual e maior. Se você pegar o espelho convexo, ele vai conjugar a imagem virtual e menor. Tá aqui, ó, a imagem conjugada pelo espelho côncavo. O raio vai paralelo, reflete, passa pelo foco, vem aqui e incide no vértice, o raio é simétrico, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os raios refletidos não se cruzam aqui, mas o prolongamento deles lá para dentro do espelho se cruzam. Onde eles se cruzam, tem a formação da minha imagem. Certinho? Letra B. A distância em metros do objeto ao vértice do espelho. Então, parei. Ele me deu que a distância focal é 2 metros, que a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. Cuidado com isso. Aqui a imagem é o dobro do tamanho, esse cara aqui para mim, deixa eu até colocar de outra cor, ele é positivo. Por que que esse I vai ser positivo? Porque a imagem ela é direita. Então, I é igual a 2 vezes O e esse sinalzinho aqui é positivo, porque a imagem é direita. Pega o O, passa dividindo, não vai ficar I sobre O? I sobre O para mim é quem? Aumento. Então, aumento para mim vale 2. 2 o quê? Positivo. Porque a imagem ela é direita, então aumento é positivo. Tudo bem. Então eu tenho um aumento. E o que que o cara me pediu? Dá uma olhadinha. Ele vai te pedir a distância do objeto ao vértice. Olha, ele me deu foco e eu tenho um aumento. Olha aqui das equações que eu tenho. I sobre O menos P' sobre T, ou sobre P, F sobre F menos P. Peraí, eu tenho foco e ele quer o P, que é a posição do objeto. Vou usar esse aqui, ó. Então olha só. A é igual a F sobre F menos P. O meu aumento vale quanto? 2. A distância focal que ele me deu também é 2, positivo porque o espelho é côncavo. Dividido por 2 menos P. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Simplifica esse 2 com esse 2 aqui, ó. Vai ficar 1 e 1. Esse termo está dividindo, vai passar multiplicando. Então vai ficar 2 menos P é igual a quem? 1, que é o que sobrou aqui. O P vai para lá positivo e esse 1 vem para cá negativo. Está aqui na linha de baixo, ó. 2 menos 1, 1. Tá aí. P vale quanto? 1 metro. Tranquilo? Então, é uma questão que você tem que ter um pouquinho de atenção agora em relação a esses sinais, né? E lembra do começo da aula? Eu falei para você representar aquelas imagens de novo, porque você tem que estar com isso daqui na cabeça. Você tem que saber que se a imagem é virtual e maior, é um espelho côncavo. Se a imagem é virtual e menor, é um espelho convexo. Assim como você tem que saber, se ele falar que a imagem é invertida, você já tem que saber que ela é real. Tudo bem? Vamos lá, próxima questãozinha.
A questão 6 é uma questão já um pouco mais complexa. Vamos lá. Determine o raio de curvatura. Ó, de novo, ele não quer saber o foco, ele quer saber quem? O raio de curvatura. Mas eu vou atrás do raio primeiro? Não, primeiro eu acho o foco. Determine o raio de curvatura de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga em de um determinado objeto uma imagem invertida, ó, é invertida, então ela é real, tudo bem? Invertida, de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto situado sobre o eixo principal desse espelho. Olha o detalhe aqui, ó. A imagem ela é invertida, 1/3 do tamanho do objeto. Ou, presta atenção, se você escrever só 1/3 aqui, tá errado. Ele não falou que é invertida? Então essa imagem minha tem que ser o quê? Negativa. Tudo bem? Pega o O, passa para cá, vai ficar I sobre O é menos 1/3. I sobre O é menos 1/3. Então, meu aumento vale quanto? Menos 1/3. Quer dizer que a imagem é 1/3 do tamanho do objeto e o sinal negativo indica que ela é o quê? Invertida. Tudo bem? Continuando. Tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto situado sobre o eixo principal do espelho. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Aqui é uma complicação. Ele não te deu a distância da imagem ao espelho ou do objeto ao espelho, da distância entre a imagem e o objeto. Então tá aqui, ó. A posição do objeto menos a posição da imagem é de quanto? 80 centímetros. Com isso daqui, eu já tenho uma coisa bacana pra gente fazer aqui, ó. Isso aqui não é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Deixa eu colocar de vermelho. P menos 80 é igual a P', não é? Peguei o P', levei pra lá, trouxe 80 pra cá. O que eu fiz aqui? Isolei o P' para poder usar. Tudo bem? Então, isso é um pega da questão, é um detalhe da questão. Ele não te deu a distância até o espelho, te deu a distância do objeto até a imagem. Vamos lá, então. Com base nesses dados, a gente já consegue resolver. Bem, vamos pegar aqui o que ele me forneceu. Professor, ele me deu aumento, né? Eu tinha que sacar o sinal, mas me deu aumento. O aumento vale quanto? A é igual a menos 1/3. E aumento é igual a menos P' sobre P. Eu vou usar essa porque eu tenho P' aqui, não tenho? Eu vou substituir esse P' bem aqui, ó. Então vamos lá. No lugar do P' eu vou colocar P menos 80. Então ficou menos P'. Quem é P'? P menos 80. A hora que eu aplico esse sinal lá dentro, muda o sinalzinho aqui de todo mundo. Vai ficar menos P mais 80, né? Menos com mais, menos com menos, mais. Dividido por P. Eu já substituí o A aqui também, ó. Ficou menos 1/3. Tá, então ficou assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou multiplicar cruzado. Pega esse P que está aqui dividindo, passa ele multiplicando. Menos 1 vezes P vai ficar menos P dividido por 3 é igual a menos P mais 80. Esse 3 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Lembrando, ele passa multiplicando os dois termos. Então tem que fazer distributivo aqui, ó. 3 vezes menos P, menos 3P. 3 vezes 80, 240. E do lado de cá ficou só menos P. Beleza? Então ficou menos P, menos 3P, mais 240. Vamos isolar o P. Pega esse 3P que está negativo, traz para cá, positivo. Ficou quem? 3P positivo, menos P. É igual a 240. Peraí. 3 menos 1 fica 2P, é igual a 240, 2 passa dividindo, 240 por 2, meu P vale 120. Acabou? Não. O que eu achei? A posição do objeto. Eu não quero saber a posição do objeto, eu quero saber o quê? Eu quero saber a distância focal, quero saber o raio. Mas agora, olha só o que eu tenho. Eu tenho o aumento, que é menos 1/3. Eu também tenho agora a posição do objeto, que vale quanto? 120 centímetros. E eu quero saber o foco. De novo, ó. Olha só essa equaçãozinha aqui pra gente. Vamos lá? Olha só o jeito que ficou. Vai ficar assim, ó. Aumento é igual a F sobre F menos P. O que eu vou ter aqui? O meu aumento é menos 1/3. O foco eu quero saber. Dividido por foco, menos 120. Multiplica cruzado aqui, galera. Aqui, ó. Esse termo está dividindo, vai multiplicando, vai ficar menos F menos 120.
e 3 vai multiplicando, é igual a 3F. Não é isso aí? Aplica o sinalzinho aqui dentro, vai ficar menos F mais 120 é igual a 3F. Isola o F, traz o F para cá. Carta negativa, vem para cá, positivo. 3F mais F, 4F. Então eu tenho que 120 é igual a 4 vezes F. 4 vezes F. O 4 está multiplicando, vamos passar ele o quê? Dividindo. Vai ficar 120 dividido por 4. Vamos anotar aqui, ó. 120 dividido por 4 é igual a F. Quanto é que vai dar o nosso F aqui? Se liga. Nosso F aqui vai ficar igual a 30. Tá lá, ó. F é igual a 30 centímetros. Só que isso leva a gente a um problema. Qual que é o problema? Eu não quero saber o F. Lembra lá no começo ele pediu foi o raio. Mas eu já disse para vocês que se você tem a distância focal, você também tem quem? O raio. É o dobro da distância focal. R é igual a 2 vezes F, vai dar quanto? 2 vezes 30. O nosso raio aí é de quanto? 60 centímetros. Bem, galera, essa é uma questãozinha mais complicada um pouco, mas não é nada impossível de você fazer. Tem que praticar, né? Por exemplo, uma questão dessa daqui tem muita coisa. O fato dele falar que a imagem é real, eu já sei que o espelho é côncavo, certo? Porque só o espelho côncavo conjuga imagens reais, né? O fato dele falar que ela é invertida, eu tenho que lembrar de colocar o sinalzinho negativo ali. Então, tudo isso você tem que ter um pouco de atenção. Então, trabalhe sempre com o caderno aberto, sempre com o livro aberto. Não pegue as questões e vai tentando tirar tudo da cabeça que você vai ter problema, porque é muita informação. Tudo bem? Então, refaça o que nós já fizemos em sala e pegue a listinha aí que semana que vem você vai estar bem mais preparado para conseguir fazer a prova. Certinho? Valeu, obrigado, boa prova.